Eu sou a Marina e o assunto que eu trago hoje é sobre o fluxo de energia masculino e feminino. Eu trago aqui uma abordagem que é, na verdade, uma abordagem espiritual, né, em que a gente compreende que dentro da gente, tanto nós temos a energia masculina como a energia feminina. Essa representação dentro da árvore da vida na Cabala seria a ideia de Zerampin, que é o doador, para o Malkut, ou seja, o princípio masculino doando para o feminino. O feminino como sendo esse exemplo de receptividade, de útero. Em termos práticos, isso tem uma representação física. Né? Biologicamente, a mulher ela carrega o útero, né, independente de ter filho ou não, como essa representação da capacidade de criação. Então, a energia doadora, ela tem o propósito de doar para que algo seja criado. Quando eu compreendo esse fluxo, eu aceito receber. Eu me coloco numa energia receptiva. Só que eu me coloco numa energia receptiva com a consciência correta. Quando eu tenho a consciência corrigida, essa receptividade ela não vem a partir de um estado de carência em que eu quero consumir mais e mais e mais, e quando eu falo consumir dessa energia feminina, é porque essa carência ela engloba todas as áreas de nossa vida. A carência, numa medida corrigida, ela gera movimento, porque eu desejo coisas, porque eu me movimento para isso. Mas quando ela é uma carência que nunca se satisfaz porque ela não tem uma correção, na verdade ela não consegue criar, porque ela não tem a restrição necessária para gerar essa criação. Dentro da nossa sociedade, a gente observa, por exemplo, que as mulheres, muitas vezes, elas acabam não conseguindo fazer essa energia receptiva. E os homens, por contrapartida, também não conseguem fazer essa energia doadora. Existe um conflito em que ambos não conseguem cumprir, digamos assim, com o seu propósito. Lógico, volto a dizer, dentro tanto do homem quanto da mulher, nós fazemos essas duas polaridades, tanto de doador como de receptor. Quer dizer, quando eu falo, eu sou um doador, quando eu ouço, eu estou receptiva. Então, esses movimentos a gente faz o tempo todo, com a própria respiração, eu inspiro e eu expiro. A questão não é essa. A questão é que essa desconexão com a nossa essência, por exemplo, com essa energia feminina, que é essa capacidade de criação, quando eu me desconecto com isso, eu entro num estado de sofrimento, porque o estado de carência é um estado de escassez, é um estado em que nada me satisfaz. Eu gero sofrimento. E como que isso pode ser diferente? Justamente corrigindo esse desejo de querer para si o tempo todo, que gera o curto-circuito, que é um prazer imediato, depois logo em seguida o sofrimento. E gera uma dependência também, porque quando eu estou fora do meu centro, por exemplo, quando eu procuro um espaço tendo uma natureza diferente do que é da minha essência, por exemplo, o feminino ele tem uma natureza de cooperação, ele tem uma natureza colaborativa. Quando eu compreendo essa natureza, eu vou me agregar com outras mulheres para unir forças. Quando eu simplesmente penso dentro dessa energia masculina, que é uma energia mais competitiva, eu acabo sofrendo. Porque o melhor que eu posso doar naquele momento não é esse aspecto. Então, quando a gente pensa de uma forma geral que quanto mais a gente estiver alinhado com a nossa essência, com a energia que a gente está fazendo nesse momento, mais nós vamos gerar prosperidade, mais nós vamos ter essa capacidade de saber doar e ao mesmo tempo a capacidade de saber receber. E quando eu recebo, com que consciência eu recebo? Então essa consciência vai fazer com que eu possa ser uma pessoa co-criadora, que eu possa manifestar uma realidade corrigida. Seja porque eu compartilho, por exemplo, se eu tenho uma consciência de cooperação, de colaboração, automaticamente eu vou ter uma consciência de Arvut, né, que é essa colaboração mútua, e eu também vou gerar uma prosperidade no meu entorno. Por isso, poder se reconectar com a essência, com a energia que eu estou fazendo naquele momento, da forma corrigida, isso sim, isso vai me alinhar, vai fazer com que eu me sinta segura, que eu me sinta confiante, que eu me sinta
totalmente alinhado com o meu propósito. Tá bom? Esse assunto é extremamente vasto, eu fiz uma abordagem sobre uma determinada perspectiva, oportunamente eu falo mais sobre esse assunto, mas eu quero desde já agradecer a presença de vocês, por estarem aqui, por estarem me ouvindo, e a gente se encontra em breve.